Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Venho aqui trazer uma reflexão para o seu coração, para a sua vida, para que você venha ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Salmos, capítulo de número 133, versículo de número 1 a seguir. Salmos, capítulo de número 133, versículo de número 1 a seguir, está relatado como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. 2. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. Enfim, vamos lá então. Já se perguntaram por que Davi escreveu esse salmo? Qual que é a finalidade de Davi? O que Davi queria passar com essa expressão? Qual a referência que Davi está usando ali? Qual é a figura de linguagem que Davi está usando para chegar a uma conclusão concreta? E o que Davi está falando? Qual é a intenção de Davi? O que Davi realmente quer passar? O que ele está passando? Enfim, quando nós olhamos para este texto, quando nós lemos ele, nós precisamos ler e entender que Davi aqui ele está usando uma figura de linguagem a fim de expressar e chegar no fim de algo que ele está tentando passar. Vejamos, o que ele está tentando passar? Primeiro, Davi, ele começa dizendo que, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aí ele vem e conclui que essa união é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Que óleo é esse? Quem é Arão? Vejamos. Vamos abrir lá em Levítico para entender acerca de quem é Arão e quem é que óleo é esse e que finalidade que havia sobre este óleo. E nós vamos entender o que Davi, nós precisamos entender o que ele está tentando passar. Vamos lá então. Levítico, capítulo de número 8, versículo de número 12. Está relatado assim: Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão, e assim o ordenou como sacerdote. Aqui, no início, de todo o ministério de Moisés e de seu irmão Arão, aqui é a instituição do sacerdócio de Arão. Nesse dia, tanto para Arão, tanto para a nação de Israel, era um momento solene, uma cerimônia na qual Moisés está ali fazendo uma ordenança que Deus havia lhe instituído para que este fizesse. Este momento é um momento especial para o sacerdote, que é Arão, que Davi aqui está se referindo, e também para a nação de Israel, que este momento o sacerdote ali está sendo ordenado para cumprir um fim do seu sacerdócio. Isso era a representação ali está falando acerca de bênçãos, de Deus abençoando o povo, de Deus derramando o óleo da unção sobre a cabeça do sacerdote. E ali nesse ritual, então, era Deus dizendo que este agora é apto a ministrar no tabernáculo. Este agora é apto
a fazer e cumprir as ordenanças que foram instituídas para o sacerdote. Então nós temos Arão, já expliquei acerca do óleo, eu já expliquei acerca de Arão. Eu li o texto, fiz referência. Então agora, isto como existe esta riqueza neste texto, na qual por muitos passam despercebidos por ignorância ou por não lerem a palavra de Deus ou por não ter esse discernimento ou não ter esta habilidade de entender e associar o que Davi está associando. Davi está associando que a união dos irmãos é referente à bênção que o sacerdote recebeu. Ora, como é importante e como é importantíssimo a união do povo de Deus. Estou aqui explicando. Pois bem, amém, glória a Deus. Logo que nós agora passamos a entender o que Davi está falando nessa figura de linguagem, Davi está dizendo que existia uma riqueza. Esta riqueza são as bênçãos de Deus. Por que, amados? Porque este rito, essa cerimônia, naquele tempo, naquela época, nesta cultura na qual aqui estou passando para vocês, neste tempo, nesta época, apenas os sacerdotes, apenas os profetas e apenas os reis, eles eram ungidos. Logo, a palavra ungido quer dizer separado, quer dizer consagrado para um fim. Então, agora, Davi está associando essa grandeza, essa bênção. É Davi dizendo, amados e queridos irmãos, o povo de Deus, como é bom que os irmãos vivam em união. E esta união, ela é rica perante Deus, pois ela é riquíssima, pois ela é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E qual a finalidade do óleo? A finalidade do óleo era ungir, separar o rei, o sacerdote e os profetas. E agora eu gostaria de trazer aqui uma breve aplicação e fazer algumas perguntas acerca desta riqueza, já que agora a palavra já está clara, a luz da palavra fora esclarecida. Então agora nós temos algumas perguntas que vão nos levar a algumas respostas, sem forçar o texto. Pois bem, vejamos, se Davi está falando acerca de uma união, algumas traduções vai estar que os irmãos vivam em comunhão. Logo, comunhão, religiosamente falando no termo, se refere a ideias iguais, a comum ideias, a comungar das mesmas coisas, enfim, etc. Logo, nós então temos aqui esta riqueza à luz da palavra de Deus. Enfim, então eu gostaria aqui de fazer algumas perguntas, fazer uma breve reflexão e trazer à luz da palavra de Deus uma boa aplicação sem forçar o texto. Amém? Vejamos. Nós aqui, o povo de Deus aqui, Davi está dizendo o povo de Deus. O povo de Deus aqui, o termo, ele está agregado, ele está dando ênfase e ele é relacionado a universal, a universalismo. O povo de Deus. Então não existe meio termo, é o povo de Deus, é integral. Enfim, vamos lá então. Vamos aplicar aqui e vamos fazer alguns raciocínios para que nós venhamos ter a resposta acerca do que Davi está dizendo e acerca de como a nossa conduta está de acordo com o que Davi está falando ou não. Vamos fazer algumas perguntas e aí você mesmo, à luz da palavra de Deus, você se encaixa ou se enquadra como forme a sua atitude.
Enfim, vejamos. Se nós que somos o povo de Deus, a nossa união, Davi está associando ela como a bênção do sacerdócio, como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Enfim, já pararam para perguntar, já pararam para pensar que muitas das vezes nós lemos esse texto e nós colocamos Deus em uma caixinha de sapato? Ou muitas das vezes nós restringimos, nós damos a Deus um certo limite. Limitamos a Deus. Nós limitamos Deus, limitamos o nosso ministério, limitamos o universal que eu li ali. O que eu quero fazer, a pergunta que eu quero dizer a você, muitas das vezes nós lemos esse texto, geralmente em uma abertura de um culto, e limitamos o nosso Deus, limitamos a obra de Deus e limitamos o evangelho na qual nós servimos. Como? Muitas das vezes por arrogância ou por autossuficiência, pensamos que apenas nossa denominação ela é salva, que nós somos os únicos que estamos no caminho correto e que muitas das vezes também, embora você tenha que defender sim aquilo que Deus colocou no teu coração, não sou contra, correto ao que Deus estabeleceu, ordenou para que você realizasse nos tempos que você está aqui, isso sim, não estou negando isso. Mas notem que as pessoas limitam Deus, limitam a obra de Deus, e essa união já não existe mais. Porque você vai ver que muitos até pensam que a sua doutrina, que o que você ensina, a sua congregação, aquele espaço quadrado com aquela placa, com aquela logo, com aquele nome, o Senhor salva, você limita Deus, porque você deixou a união do povo de Deus. E o povo de Deus, ele precisa ser unido. Não estou dizendo que você precisa arrumar um ecumenismo gospel. A presbiteriana junto com a assembleia junto com as metodistas, com a wesleyana. Não, você não precisa. O que você precisa é o comum acordo, que é a comunhão. Mas a comunhão do quê? Jesus. A comunhão de Jesus Cristo. Você precisa estar em comum acordo com Jesus. Mesmo que, eu não gosto da Assembleia de Deus, eu não gosto da Metodista, não gosto da Wesleyana, não gosto da Quadrangular, não gosto dos Reformadores, Batistas, enfim. O que você precisa é ter o comum acordo. Eu vou mostrar para você como ter o comum acordo. Talvez você se sente bem onde você está, e isso é bom. Talvez você se sente bem e você tem convicção pela fé que você vai ser salvo. Isso é maravilhoso. Mas o que você não pode deixar de cumprir é a riqueza do óleo, que é a união entre o povo de Deus. Quando certa feita Jesus, ele estava com seus discípulos, logo que seus discípulos souberam que havia um povo não, haviam meia dúzia de pessoas, digamos assim, que estavam imitando aos discípulos e a Cristo. Então foram até Jesus para interrogá-lo, confrontando-o, dizendo, existe um grupo que estão nos copiando, digamos assim. Jesus disse para eles, aquilo que não é contra nós
é por nós. Deixai-os em paz. Pega aí o segredo. Portanto, se você se sente bem onde você está, você, quando vier um escândalo, porque hoje é moda, quando um irmão cai, ou um pastor renomado, 30 anos de ministério, o homem fez tudo o que deveria fazer, ganhou almas, multiplicou o reino, multiplicou o ministério, mas um deslize foi o suficiente para eles, para os 30 anos, ser jogado na lata de lixo, ser jogado nas redes sociais, defamando o homem de Deus. Não estou aqui para defender erros, somos sujeitos a erros, mesmo quando queremos acertar, involuntariamente. Porém, o que eu quero trazer aqui para você são os escândalos. A falta da união. É como Jesus disse, se ele não é contra nós, é por nós. Ou seja, o que nós temos hoje em nosso convívio são pessoas que parece que é como não aguenta ver um servo de Deus ou um homem de Deus que teve um deslize ou outro, já vai na rede social e plena uma metralhadora. Ou o outro irmão que fez isso. Eu estou falando irmão, porque todas as vezes que você vê que um irmão caiu, adulterou, escandalizou, você não vai ver ali muito pouco pessoas de outra religião detonando, falando mal. Isso parece mais uma autopromoção. É tipo assim, você viu, ele caiu e eu não caí. Você viu, ele fez errado e eu não faço errado. É mais autopromoção pessoal do que mostrar o erro do próximo. Em Provérbios, em Provérbios fala acerca disso. 6 coisas aborrecem a Deus, na 7ª Deus abomina. Aquele que fala mal e que espalha contendas entre os irmãos. Jesus mesmo disse que aquele que suja o evangelho, aquele que propaga, que faz mal ao evangelho, que dá mau testemunho, que faz um irmão cair ou tropeçar. Mau testemunho, amados, não é apenas a pessoa que errou, mas é o que leva. E tem essa parte. É mau testemunho quem errou, ok. Mas o Jesus te chamou para quê? Para você amar o próximo, para você amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você acha que você tem um amor? Que amor é esse que você tem que mostrar o erro? Você tem que humilhar a pessoa para se autopromover, para você ser santo, mais santo que você é. Então aqui, Jesus fala acerca destes, que seria melhor que colocasse uma corda no pescoço, se amarrasse a um moinho e pulasse no mar. Ou seja, não difame o Evangelho, não difame as coisas de Deus, não se fala mal de um homem de Deus. E Davi, ele aqui é um homem próprio para isso, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Estevão, ali no capítulo 8 de Atos, capítulo 7, ele vai falar acerca de Davi. E quando ele fala assim que Davi foi um homem chamado por Deus, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele explica. Porque ele fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. Ou seja, Saul tentou e fez de tudo para matar Davi, mesmo Davi sendo ungido a rei. Davi, em contrapartida,
teve todas as suas, por mais que Saul ele perseguiu Davi, Davi sempre teve Saul em suas mãos. Na caverna mesmo ali, Davi corta um pedaço do manto das vestes de Saul e ainda mostra: eu tive chance e não quis fazer isso, porque eu não posso tocar em ungido de Deus. Então você que gosta, você que alimenta dessas misérias, dessas mazelas, você precisa de uma libertação para a sua vida. Você precisa ser liberto disso, pois Deus não se agrada disso. Deus não te chamou para ser uma publicidade de erros gospel. Deus te chamou para amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama não faz esses tipos de coisas. Quem ama é como Davi disse que os irmãos vivam em união. Por que, amados? Porque às vezes, eu só vou aplicar aqui mais o texto, porque às vezes nós pegamos esse salmo, limitamos Deus em um quadrado. Vamos aí, 100 por 80, uma igreja aí, 100 por 80. E vamos falar 30 por 50, 100 por 80, enfim. E ali dentro dessa igreja tem 100 membros. Dentro desses 100 membros, 10 são obreiros da casa de Deus, que trabalham na obra, juntamente com o pastor e sua auxiliadora. Destes 100, 10 são obreiros. Vamos pôr aí que, incluindo os obreiros, 80 são convertidos dentro dos padrões, batizado. E desses 80, vamos supor que 50 estão salvos perante as suas práticas, a sua fé. E agora eu quero dizer para você, esse povo de Deus será mesmo esse povo que vai morar no céu? Apenas esses 50? Vamos supor que a sua denominação tem 30 anos de existência, e você está nela, ou 5 anos de existência, ou 6 anos de existência. A igreja existe há 2000 anos, mais de 2000 anos. E só agora que vai ter salvação. Só você que está certo, só a sua denominação que é certa, só você que é santo e só você que vai para o céu. E cadê a união? Que Davi fala ali que é as riquezas. Vamos fazer uma continha então. Se hoje, nesse mundo que nós vivemos, que é o espaço geográfico aí que nós vivemos, tem cerca de 8,2 bilhões de seres humanos, de pessoas, e apenas 50 vão para o céu. Já pararam para pensar nisso? Dentro desses 2000 anos, então, agora só a sua denominação que é certa. Só você que é certo, só você que é santo. Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, não faço isso, não faço isso, não faço aquilo. Ah, tá, mas seu coração é cheio de arrogância, soberba. E aí? Deixa eu te dizer algo para você. Na lei de Moisés, se você cumprisse todos os mandamentos e errasse um, todos são anulados. Você errou todos. Na graça não é diferente, amados. Na graça, nós também crucificamos o Cordeiro todos os dias. Ele já foi crucificado por nós. Aí você vai lá, Senhor, me perdoa. Mas na graça não é diferente. Você não rouba, não mata, não faz isso, não adultera, mas você tem os seus erros também. E se você não mata, não rouba ninguém, não adultera, você tem um orgulho no coração. Pronto, já é pecado também, igual os outros. Precisa da graça também. Está entendendo? Então, como isso é importantíssimo. Aquela arrogância, eu sou santo, minha denominação, a placa da igreja. Mas não estou chamando você para um ecumenismo gospel, onde vai fazer
uma mistura, vai juntar todos, wesleyana com metodista, com presbiteriana, com batista reformado, metodista reformado, metodista tradicional, e assembleia tradicional, reformado, enfim, e hoje são tantas. Mas, amados, eu só estou te chamando para vir para uma comunhão. Algumas traduções vai estar comunhão. Comunhão, comum acordo, comum ideia, a mesma ideia, o mesmo acordo, ali no coletivo. Todo ajuntamento ali. Enfim. Então, amados, o que eu estou dizendo é isso. Comum acordo que eu quero trazer para vocês é Jesus Cristo. E você não precisa... eu me sinto bem na metodista, mas você não precisa... aqueles evangelhos, aqueles isso da metodista, aqueles assembleanos assim. Não, você só precisa dizer, ele é de Cristo, eu sou de Cristo, ele é irmão. O assembleano, o wesleyano lá, o presbiteriano, eu não concordo. É isso. Não, amados. Você só precisa estar em união. É como Jesus disse, aquilo que não é contra nós, é por nós. Ou seja, você não precisa se promover, uma miséria que eu não concordo, que eu fico olhando como que as pessoas são miseráveis. Se tem 8 bilhões de seres humanos na Terra, só o seu ministério quer ser. Só o seu ministério, né? Se tem 8,2 bilhões de seres humanos, a estatística, de seres humanos na Terra, então 50 vai para o céu. Aí, se dá uma estudada, uma olhada no tamanho da dimensão dessa Terra, espaço geográfico, na qual existem esses 8 bilhões de pessoas. Eu acredito, e acredito que você também, o céu, a eternidade, o lugar que Jesus disse que ele foi preparar lugar para nós, para fazer morada, eu acredito que é bem maior do que esse mundo, do que essa terra, do que esse espaço geográfico na qual nós estamos. E agora você imagina, apenas 50 vai para o céu. Eu só fiz um desenho, amado, só ilustrei, um pensamento. Só vai 50 então. Vamos pôr que a sua denominação então tem 100. Vai os 100. Já parou para pensar o tamanho da sua arrogância? O tamanho da sua... Tanto que você é medíocre? O tanto que... Não, preciso falar, irmãos. É uma coisa que não dá. O tamanho da sua ignorância, o tamanho da sua idiotice em imaginar na sua mentalidade. Será que sua mentalidade é assim? Será que você é tão orgulhoso, tão arrogante, que bloqueia a sua inteligência? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Se você é apenas o corretão, o certão de todos, então você vai aparecer lá apenas com 100 pessoas do rebanho, das pessoas do lugar que Jesus disse que nós vamos fazer morada, e aí só você lá, certão, santarrão, com a sua denominação. Aí a igreja tem mais de 2.000 anos e aparece você lá, mas só já apareceu 100. Então, de 2025 até 0, que é Jesus, no tempo que Jesus morreu e zerou, porque Jesus, ele dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo, aí aparece você lá, depois de Cristo, depois de 2025 anos, aparece você com 100 pessoas lá. Esta é a minha denominação. Não, nós somos firmados na palavra, a teologia na qual nós defendemos. Aqui estão as obras e aqui estão as pessoas. Irmãos, se esse mundo que nós vivemos, ele é imenso, enorme, e este mundo comporta, e ele
pega e ele, vamos falar assim, ele comporta essas 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de pessoas neste mundo. Imagina o espaço geográfico, os mares, a Terra, como esse espaço geográfico ele é grande. Agora, imagine você que limita Deus, limita a obra de Deus, põe Deus numa caixinha de sapato e aí só a sua denominação é certa, só você. Não, eu não preciso. Eu estou falando de união, porque você não precisa fazer o bem para você estar unido a alguém, mas você só não precisa fazer o mal. Porque quando lançam na rede social, pastor da Wesleyana, um escândalo aqui, aí você vai pensar assim, nossa, essas pessoas que não são cristãs estão querendo nos derrubar, estão querendo nos defamar. Aí você vai lá, pega a sua rede social, aí você vai ver, é um cristão que está falando. Que pessoas do mundo, pessoas de outras denominações, candomblé, de outras religiões aí, umbandistas, feiticeiros, magia negra, essas pessoas não estão nem aí para isso. E aí quando você vai ver, é um pastor que está... Não, agora é a hora de se promover o meu ministério. Você viu lá o Wesleyana? Eu sou da Assembleia, então caiu em adultério. Cadê a união? O que eu estou tentando dizer aqui é que você não precisa, torna a dizer, não precisa fazer um ecumenismo gospel. Ah não, agora estamos todos juntos. Nós precisamos ser unidos enquanto não fazemos o mal ao próximo. É o que Jesus disse. Se eles não são contra nós, eles são a favor de nós. Ou seja, o que nós mais vemos nesse século é a arrogância. Que o cidadão acha que aquele 30 por 80, 100 por 50, 100 por 30, 50 por 80, 50 por 30, enfim, no seu tamanho da denominação do terreno, que foi ali a planta, mas dentro desse espaço geográfico ali, então tem 100 pessoas. E aí só 100 vai para o céu. Estou falando se a 100 forem salvas. Ou seja, e aí pensa no tamanho da dimensão do mundo. E pensa no tamanho, ou então este lugar que Jesus foi preparar morada. O tamanho que é. E aí aparece você lá com 100 membros. Só a minha denominação é certa. Só nós estamos certos. Somos donos da verdade. Não, nós temos aqui uma teologia. Uma teologia protestante, que é aquela que saiu do protestante de Lutero e agora passou pelo cidadão lá em 1800, aí veio para 1900 e agora nós aqui no século 2025, nós também estamos reformando. Então nós chegamos aqui, Jesus, com as 100 almas. Já pararam para pensar, amados, o tamanho da arrogância desse povo? O cara não pensa, não é inteligente e vem falar para mim, pelo amor de Deus, irmão, dá licença, vamos falar assim, desculpa, não dá, mas o tamanho da ignorância. Sou teólogo, tenho agora uma faculdade de economia, agora eu tenho uma faculdade de teologia, tenho também faculdade de história, também sou formado também, agora eu sou um intelectual, sou formado em filosofia, filosofo tudo, agora eu domino tudo. Entendo um pouco de grego, também entendo um pouco de aramaico, eu dou uma rasurada, mas no hebraico, eu sei todas as fontes. Não, você está lendo esse texto, você não viu o original. O original, a palavra é mais rica. Não é isso que o escritor queria passar. Tem um outro significado. A palavra no original, aqui que está escrita, ao longo se perdera, porque eu sou teólogo, então agora se perdeu ao longo dos tempos. Porque diante de tantas traduções que a Bíblia sofreu, e agora
elas se perderam, porque essa palavra aí é uma palavra do português, o português é pobre, então vamos para o grego, isso foi escrito no grego. Ah não, eu entendo um pouco de hebraico, vamos para o hebraico. Ah, amados, aí só a minha denominação que está certo, temos uma teologia fundada, eu sou matemático, sou físico, sou filósofo, eu sou formado em psicanálise, tenho teologia, e aí só a minha igreja com 300 membros que vai para o céu. Amados, que união é essa? Eu falei aqui para você da riqueza, da união, do óleo. Que óleo é esse que foi deitado sobre a cabeça de Arão? Que nós vemos somente o povo de Deus entrar nas redes sociais e arrebentar. É como diz Provérbios 6. Provérbios 6 não, perdão. Em Provérbios está relatado que 6 coisas aborrecem a Deus. Na 7ª, Deus abomina. E o que é? O irmão que semeia contenda entre os irmãos. Agora eu vou provar para você que a igreja e Israel é um povo só. Quando Deus olha para Abraão, Deus fala assim, ó, Abraão, Deus escolhe a Abraão e fala assim, ó, eu vou te dar uma descendência. Olhe para o céu, conta as estrelas. Olhe para a areia do mar, conta, não pode contar. Então ali Deus está ilustrando o quê? A nação que Deus deu, que é as areias, Deus está falando da terrena, que é Israel. As estrelas do céu é a igreja. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus está falando acerca com o fariseu, acerca do bom pastor, e Jesus fala assim, estas ovelhas, que são o povo de Israel, são do meu aprisco. Também tem outras ovelhas que ainda não vieram, mas também fazem parte do mesmo e do aprisco. Está falando da igreja. Ou seja, nós somos a descendência de Abraão pela fé, como os escritores disseram, como Paulo também ensina, que nós somos descendência de Abraão, nós gentios, né? Nós somos vistos como gentios porque nós não somos judeus. Logo, gentios quer dizer pagãos, né? Então, ali no início da igreja, fala acerca disso. Então, nós que não, estou falando dentro dessa cultura, daquele tempo, daquela época que Paulo escreveu, nós éramos tratados como gentios, porque nós não éramos da linhagem, nós não tínhamos a raça, o sangue da nação de Israel. Mas nós que viemos da descendência de Abraão, nós somos um povo só. E o que Davi está dizendo aqui, vamos lá, povo de Deus, e bom e agradável que o povo de Deus vivam em união. Agora, que união? É como eu faço essas perguntas. Que união são essas que você não vê a hora do seu irmão cair para você Provérbios, para você ir lá e espalhar a contenda. É como Jesus disse, melhor se você colocasse um moinho e uma corda no seu pescoço e lançasse ao mar. Ou seja, para você ter a união, você precisa estar ali, algumas traduções dizem até da comunhão, né? O comum acordo. E o comum acordo é Jesus. Você não precisa estar todos os dias juntos. Você só precisa ser como Davi, não tocar no ungido de Deus. Notem que Davi usa essa referência como uma unção que foi deitada sobre a cabeça do sacerdote. Isso era um ato solene dos sacerdotes. Era um ato de alegria, era um ato da aprovação sacerdotal, de um chamado. E quem tinha esse privilégio eram apenas os reis, os sacerdotes e os profetas, de serem ungidos com óleo na cabeça. E Davi faz a referência da nossa união como esse ato singelo.
como as bênçãos que desciam do céu. Ou seja, as bênçãos que descem dos céus, é como esse óleo que desce sobre a barba e a cabeça de Arão. Essa união agradável, estável que Davi está falando, é que os irmãos vivam em união. Amados, você muito pouco vê pessoas de outras religiões atacarem cristãos evangélicos. Muitas das vezes, quando um irmão, um pastor, alguém cai, quem são os primeiros a fazer a publicidade gospel são os próprios cristãos. E Jesus não te chamou para você ser aquele jornalista gospel, aquele da publicidade a publicidade gospel, que vai falar acerca ainda não de bênçãos, mas de erros. As pessoas que fazem isso, eu vejo que são pessoas que se autodenominam, que se auto-aprovam, se aprovam nos erros dos outros. E a pessoa que pensa assim, ela é a mais pobre e miserável de todas. Eu costumo dizer isso porque eu vivo isso. E eu vejo muito isso. E eu aprendi com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Estevão disse que era o homem que era o segundo o coração de Deus, e ele dá a resposta, que fazia a vontade de Deus. Ou seja, era o homem que não perseguia cristãos, não perseguia homem de Deus. Vamos falar assim, vamos trazer para os nossos dias. E eu aprendi isso com Davi. Pessoas que pensam que para chegar a algum lugar é necessário que outros caem. O reino de Deus não é assim. Jesus foi e deixou os discípulos. Os discípulos foram, deixaram discípulos. Os discípulos de Jesus deixaram discípulos, deixaram outros discípulos. Então não é uma guerra onde a pessoa tem que cair para que eu venha levantar, para que eu venha ser sucedido, ou para ser bem sucedido. O Evangelho, ele é feito de pessoas que levantam pessoas. Ele é feito de pessoas que vão levantar pessoas. Barnabé ajudou a Paulo. Paulo ajudou a Lucas, o médico. Paulo ajudou a tantas outras pessoas a se levantarem, a ser restituídos, ministerialmente falando. Então não precisa de você derrubar ninguém para se autopromover. O que precisa é da união, da comunhão, da comum união, do comum acordo, da comum ideia, da comum pensamento. E quais são esses pensamentos? Jesus Cristo. Não é Calvino, não é Lutero, não é esses homens que foram homens usadíssimos por Deus. Mas eles não são Jesus, eles não é Jesus. Eles não é aquele que morreu na cruz do Calvário, e eles não, embora eles esclareceram muitas coisas à luz da palavra de Deus, mas estes homens, eles foram instrumentos, assim como eu e você, para o seu tempo e para nós. Assim agora nós temos que ser instrumentos para o nosso tempo e para a geração que vai vir. Agora nós não podemos basear em Calvino, em John Knox, não podemos Charles Spurgeon, não podemos basear em Martim Lutero e tantos outros homens aí da época da Reforma, da época, foram homens que deixaram tudo prontos para nós. Mas o problema é que às vezes as pessoas pensam que apenas o ministério deles são corretos. É igual os reformadores do nosso tempo. Tem 100 pessoas lá dentro da igreja dele. Ele reformou tudo, ele reformou. Então existe 8 bilhões de seres humanos na Terra. E ele reformou, ele habita num espaço aqui, num estado, vamos supor, no estado de São Paulo, em uma cidade. Ele ali pega, vamos supor, 3 cidades desse estado
ele consegue ali uns 600 membros, juntando aí as 3 denominações, e aí só eles que estão certos, só eles que é certo, só eles que são corretos, e tá bom, vocês são certos. Só existe aí, vamos pôr aí, desses 8 bilhões, vamos ver uma estatística aí de quantos cristãos tem na face da Terra. E aí agora você que está reformando, você vai ter que reformar tudo isso. E aí eu fico pensando, se a igreja tem 2025 anos, embora algumas igrejas tomam alguns rumos, mas não vamos entrar nisso. 2025 anos, então só agora em 2025 que foi surgir você para ser o reformador desses 8,2 bilhões de habitantes de seres humanos na Terra. Então você precisa ganhar tudo isso, porque já existem evangélicos, já existem cristãos, mas aí vocês se denominam como reformadores, então você tem que ganhar esses 8 bilhões aí, porque tá tudo errado, só vocês estão certos. E cadê a comunhão? E cadê a união? É como eu disse, às vezes a pessoa, o outro matou, o outro roubou, o outro adulterou, o outro fez tantos outros pecados. Eu não tenho nenhum desses, que eu fugi todos desses daí, eu paguei o preço. Eu não cometo nenhum desses erros. Mas aí existe dentro de você uma arrogância tão grande que nunca se conscientizou, nunca nem parou para pensar nessa reflexão que eu estou fazendo aqui. É apenas uma reflexão. Tamanho da sua arrogância, da sua autossuficiência, que você pensa que só a sua denominação vai morar no céu. Só você vai morar no céu. Só sua teologia vai para o céu. Só a luz da palavra que você prega vai para o céu. Só as suas 100 pessoas vai para o céu. Só a sua placa de igreja vai para o céu. Cadê a união, que é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão? Porque a união aqui, amados, é como Jesus disse: se não são contra nós, é por nós. Se eu me sinto bem na metodista, glória a Deus. Se eu me sinto bem na Assembleia, glória a Deus. Se eu me sinto bem na Wesleyana, glória a Deus. Se eu me sinto bem na Quadrangular, glória a Deus. E eu preciso ter um comum acordo. Qual é? O centro. Jesus Cristo. A união, que união é essa? Ligadas referente a Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Porque sabe por quê? Mas às vezes eu vejo tanta miséria, tanto homens que se denominam homens de Deus. Fala pastor, não. E só a denominação dele que vai para o céu. Só ele que vai para o céu. Eu vejo essa miséria. Olha como a luz da palavra tira esse orgulho. Isso é um orgulho, amados. Embora eu não sou contra o que Deus te deu, você tem que defender. É certo o que você está fazendo. É correto, glória a Deus. Mas não é 100, 50, 300, 1000 que seja. Porque o lugar que Jesus disse que Ele vai preparar, que Ele preparou para nós, eu não acredito. Olha o tamanho da dimensão do mundo na qual nós estamos, na qual existimos. 8,2 bilhões de pessoas. Só 50, 100, 300, 1000 pessoas que vai para lá. Imagina se esse mundo, esse espaço geográfico que nós pisamos, que nós vivemos, ele é enorme. Agora, imagina esse lugar que Jesus foi preparar para nós. Quão inexplicável deve ser. E aí vem você com a sua mediocridade, vamos falar assim, a caixinha de sapato que você trouxe, que você pôs Deus, com essa pobreza espiritual, que acha que é rico, que acha que é bom, que acha que é teólogo, que acha que é um doutor, e nunca parou para pensar nisso. Olha o tamanho da sua ignorância, da sua pobreza. Você nunca parou para pensar nisso? Ou seja, voltar para o texto aqui.
Ó, como é bom e agradável que o povo de Deus é universal. Não tem caixinha de sapato aqui. Viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado, o azeite da unção, que desce sobre a cabeça de Arão e pela gola do seu manto sacerdotal. Então não dá para pôr na caixinha. Certo? Eu estou aqui expondo a luz da palavra de Deus. Estou aqui para trazer luz. Estou aqui para jogar pedra em ninguém. Nem estou falando por mim mesmo. Estou falando à luz da palavra de Deus. Estou falando o que o homem segundo o coração de Deus escreveu aqui. Tem mais ali, ó. É como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois em Sião o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Porque o orvalho do Monte Hermon, ele é abundante. Pois o Monte Hermon, que fica ali 180 quilômetros de Jerusalém, ele é muito alto. Então ali o orvalho, ele é abundante. Então Davi está dizendo, ó, as bênçãos de Deus, ela é como o orvalho do Monte Hermon. Ela é abundante. E aí não dá para pôr na caixinha de sapatos. Então não difame ministério de ninguém, não ataque ninguém, não se ache que você é melhor ou você é melhor do que os outros, mas tenha a humildade e a mansidão de Cristo. E eu não fugi do texto. Você precisa ter união. O que é a união? Não estou falando de um ecumenismo gospel. Estou falando de... A união fala também de você comungar das mesmas coisas. Que é você comungar das mesmas coisas. E que coisas são essas? De Jesus Cristo. Precisamos estar ligados em Cristo apenas, que já é o suficiente. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. É essa comunhão que eu estou falando, essa comunhão que eu estou dizendo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ficou claro, não fugi, não forcei texto, mas a união não está ligada a você difamar as pessoas. Provérbios. A união não está ligada a você se achar super melhor do que os outros. Jesus falou acerca disso. Aquele que não é contra nós, é por nós. Ou seja, muitas pessoas usam as suas redes sociais para difamar cristãos. Isso é muito triste. Davi associou a nossa união como as riquezas, a solenidade que caía sobre a cabeça dos sacerdotes. Então, amados e queridos irmãos, pense nisso, reflita sobre isso. Já ficou muito extenso e não dá mais para eu continuar. Está ficando muito extenso, vai ficar muito maçante. Mas foi um texto bom de trabalhar. Então, quando você lê Salmo 133, você não vai estar colocando ele na caixinha de sapato, apenas para o quadradinho ali, né? De 100 pessoas. Mas é um ato universal. Povo de Deus. Povo de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. E fique aí com essa reflexão, o que possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.